Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, para encerrar esse módulo sobre tabela periódica, pessoal, nós vamos falar agora um pouquinho sobre as propriedades periódicas, tá bom? Então, o que são as propriedades periódicas, galera? São as propriedades que se repetem em intervalos regulares da tabela periódica. Isso vai depender de acordo com a semelhança entre os elementos químicos, pessoal. Então, eu tenho que saber novamente o que é um período e o que é uma família. Se você ainda está com dúvida disso, vai lá no canal, assiste o vídeo Introdução à Ligação Química ou o vídeo sobre tabela periódica, em que eu começo a falar sobre a distribuição eletrônica, e lá eu explico direitinho como é que você sabe o que é família e como é que você sabe o que é o período na tabela periódica, tá? Então, se está com dúvida nisso ainda, por favor, para de deixar essa aula agora, porque senão você não vai conseguir acompanhar, tá? Então, pausa agora, vai lá, assiste as outros vídeos que eu recomendei e depois continua daqui, certo? Então, pessoal, são propriedades que vai variar de acordo com período e família, certo? E por que periódicas? É por conta que elas se repetem em intervalos regulares, ou seja, à medida que eu vou andando na tabela periódica, essas propriedades vão se repetindo de acordo com a propriedade que eu estou observando, certo? A primeira dela, pessoal, é o raio atômico, certo? O que é o raio atômico? Raio atômico, ele é definido como a distância média, a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos. Distância média ou a metade da distância, tá? Então, mas eles têm que ser átomos iguais e vizinhos. Então, por exemplo, eu tenho um átomo aqui, mas por que isso? Primeiramente, por que isso? Um átomo, ele aparenta, de forma geral, uma forma esférica. Com isso, a gente pode dizer que ele possui um raio atômico, tá? Primeiramente, salientar isso. Depois, se você pega dois átomos vizinhos, pessoal, a distância média entre dois núcleos vai dar um raio atômico, certo? Ou você pode pensar que um raio atômico, ele é a distância do núcleo dele para a sua camada mais externa ocupada por elétrons. Vai ser o mesmo pensamento. Eu prefiro pensar que seja assim. O raio atômico é a distância entre um núcleo e a sua camada mais externa ocupada por elétrons, que seria a camada de valência, tá? Mas vai depender do seu jeito de estudar e do seu jeito de entender. Tranquilo? Então, ó, num átomo, pessoal, lembra lá, átomo tem um núcleo, ao redor desse núcleo tem umas camadas ou níveis energéticas, dentro desses níveis energéticos vai ter os subníveis, que são os orbitais, tá? E nos orbitais é onde tem a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, um elétron que está na camada mais externa é atraído pelos prótons do núcleo. Então, pensa comigo. Tem um átomo aqui, certo? E aqui é a carga positiva do átomo. Aqui, nesse espaço verde, são as camadas onde tem os elétrons. Pessoal, cargas opostas se atraem. Com isso, o núcleo, ele atrai os elétrons que estão na camada para perto dele, certo? E quanto mais distante do núcleo, menor é a interação núcleo-elétron. Vamos escrever para poder ficar melhor, certo? Ó, eu tenho um núcleo aqui de carga positiva e eu tenho as camadas energéticas, certo? Ora, aqui na camada K, eu vou ter os elétrons. Pessoal, como na primeira camada é a camada que está mais perto do núcleo, esses elétrons aqui sofrem uma maior atração elétron-núcleo, porque eles estão perto. À medida que eu vou me afastando do núcleo, os elétrons mais distantes sofrem pouca atração. Por quê?
Porque o núcleo está atraindo esse. Aí esses elétrons blindam os elétrons que estão na camada L. Os da camada L estão blindando os da camada M. Os da camada N estão blindando os da camada N. Os da camada N estão blindando os da camada MNO, camada O. Não é isso? O que é esse efeito de blindagem, pessoal? Nada mais, nada menos do que o elétron da frente está sendo mais atraído para o núcleo do que o elétron que está mais distante dele. Então, os elétrons K, da camada K, sofrem uma atração maior do que os elétrons da camada L, do que os elétrons da camada M, do que o da N, do que o do O e assim por diante. Por que isso? Porque eles estão mais próximos do núcleo e eles estão blindando a atração para os elétrons seguintes. Então, pessoal, quanto mais distante do núcleo, tá? Menor é a atração elétron-núcleo. Por que aqui os elétrons utilizam, por que aqui os átomos utilizam os elétrons da camada de valência para fazer as ligações? Por conta disso, pessoal, ó, esses elétrons de aqui sofrem menos interações com o núcleo, podendo fazer e interagir com outros elétrons para fazer ligações químicas, tá? Então, e sim, mas o que isso tem a ver com o raio atômico? É porque é o seguinte, à medida que o período aumenta, o período é aqui, tá? Período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À medida que o período aumenta aqui, pessoal, o que acontece? O período está dizendo qual é a camada, certo? E está dizendo aqui também, ó, que a quantidade de prótons está aumentando no período aqui, certo? Então, é como se eu estou dizendo o seguinte, ó, aqui dentro do núcleo, eu vou ter mais prótons. Consequentemente, a atração próton-elétron vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque eu tenho uma quantidade maior de prótons. Ou seja, mais cargas positivas para atrair esses elétrons. Com isso, pessoal, como aqui tem mais prótons, os elétrons eles começam a ser atraídos para ele. Como eles estão sendo mais atraídos, essa distância daqui começa a diminuir, tá? Então, ó, se eu tenho num período, comparando quem tem o maior raio atômico, quanto mais eu aumento esse período para a direita, para cá, menor vai ser o raio atômico, porque eu vou ter mais prótons aqui dentro. Com isso, eu estou fazendo com que as camadas fiquem mais próximas do núcleo. Se você está diminuindo o espaço entre as camadas e chegando mais perto do núcleo, o seu raio vai ser diminuído. Agora, se eu estou comparando dentre famílias, eu estou comparando, pessoal, em níveis de camadas diferentes. Deixa eu perguntar a vocês rapidinho. Quem vocês acham que possui o maior raio atômico? O elemento da família 1 que está aqui ou o elemento da família 1 que está aqui? Tempo. Pensou? Exatamente. Se você disse que é esse elemento daqui, que está no período 6, você acertou. Por quê? O elemento que está, deixa eu apagar aqui, o elemento que está na família 1 e está aqui no primeiro período, pessoal, ele só tem apenas uma camada eletrônica. Então, o raio atômico dele vai ser do núcleo aqui até aqui. Agora, o elemento que está nessa posição, na família 1, estou comparando elementos da mesma família, tá? Elementos da família 1, que está nessa posição no sexto período, ele tem 6 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A distância, né, entre o núcleo e a última camada ocupada, então a distância vai ser daqui para cá. Onde é o maior raio? Exatamente, nesse daqui, ó. Esse tem o maior raio em comparação ao mesmo elemento da sua família
que tem apenas uma camada. Então, pessoal, à medida que eu vou comparando elementos de mesma família, tá? Mesma família. Não esquece isso, isso é na mesma família. À medida que eu desço nessa família, o raio atômico aumenta porque eu estou aumentando o número de camadas. À medida que eu estou comparando elementos do mesmo período, daqui, toda vez que eu vou para a direita, eu estou aumentando o número de prótons, tá? Com isso, eu estou diminuindo a distância entre as camadas. Elas começam a ficar mais próximas do núcleo. Se eu estou diminuindo essa distância entre elas, o raio atômico também vai ser diminuído, certo? Então, o raio atômico, pessoal, de acordo com essa tabela que eu coloquei aqui, ó, ele aumenta da direita para a esquerda e aumenta de cima para baixo, certo? Beleza. Então, raio atômico é isso. Já o raio iônico, pessoal, é o seguinte. Vocês sabem que os elementos eles podem perder elétrons ou ganhar elétrons, certo? E o raio iônico, ele também é a metade da distância entre dois núcleos de dois íons iguais vizinhos. Ou você pensa o seguinte, é a distância entre o núcleo deste íon até a sua nova camada eletrônica, tá? Seguinte, cátions, eles possuem raio iônico menor do que o raio atômico. Por quê? Pessoal, os cátions aqui, esse daqui é o raio atômico do sódio. E esse daqui é o raio iônico para o cátion sódio mais um. Pessoal, quantas camadas eu tenho aqui no raio atômico do sódio? Eu tenho uma, duas, três. Se eu for representar, ele vai estar assim, ó. Núcleo, camada 1, camada 2, camada 3, não é isso? A distância entre o núcleo e a última camada aqui vai ser x, tá? Essa é a distância do raio atômico entre o núcleo do átomo de sódio até a sua última camada eletrônica ocupada. Chamei de x, pode ser qualquer valor. Só que o sódio, pessoal, ele está perdendo um elétron. Ele está perdendo esse elétron aqui, ó. Então, essa camada 3 aqui, ela não está mais ocupada quando ele perder esse elétron. Qual vai ser a última camada ocupada pelo íon cátion, o íon cátion de sódio aqui? Vai ser a camada 2. Ó. Então, ele vai estar assim, núcleo, camada 1 e camada 2. Perceba que a distância aqui foi y, mas o raio iônico ele é menor do que o raio atômico. Por quê? Porque ele perdeu uma camada. Se ele perder uma camada, eu estou medindo uma camada a menos nessa distância. Com isso, toda vez que um átomo virar cátion, o raio dele vai ser diminuído, tá? Em comparação ao seu raio atômico. Então, de novo, raio atômico do sódio era do núcleo até a camada 3. O raio atômico do íon sódio, o raio iônico, no caso, do íon sódio, vai do núcleo até a camada 2. Então, em comparação, se eu estou comparando para um raio uma distância maior, esse raio vai ser maior do que um raio em distância menor, tá? Então, é relativamente, diretamente proporcional, melhor dizendo, à distância do núcleo até a última camada eletrônica ocupada, certo? Logicamente, o átomo de sódio aqui vai ter a camada 3 ainda, vai ter a camada 4, mas ele não tem elétrons. Então, para a gente, não conta. Só conta do núcleo até a última camada que está ocupada com elétrons, certo? Já, em contrapartida, quando for ânion, o átomo, o raio iônico do ânion vai ser maior do que o raio atômico do átomo no estado fundamental, ou seja, neutro. Ó, por que isso? Vocês vão ficar meio confusos nessa parte, mas se liguem aí. Aqui eu tenho a camada 1 e a camada 2, não é isso? Então vai ser assim. Deixa eu passar aqui. Núcleo, camada 1, camada 2. A distância aqui ó, vai ser do núcleo até
a camada 2, certo? Só que quando o oxigênio receber 2 elétrons, aqui eu tenho 2 camadas ainda. 1, 2. A distância, pessoal, você pode pensar, oxi, a distância ainda é a mesma, porque é do núcleo até a camada 2, certo? Só que quando eu coloquei mais elétrons na camada 2, eu tenho uma teoria de repulsão de elétrons. Por quê? Elétrons, eles possuem cargas negativas, então a tendência é eles não ficarem juntos. Quando eles ficam meio próximos, mas nunca juntos. Por quê? Porque eles têm cargas iguais. Então, quando eu coloco mais elétrons, a tendência é essa camada expandir um pouquinho mais. Quando ela expande um pouco mais, eu estou aumentando essa distância aqui, na segunda camada. Perceba, aqui eu tinha uma distância. Quando eu acrescentei mais elétrons nessa segunda camada, a distância aumentou. Mas ainda está na segunda camada. A questão é que dentro da segunda camada, por ter mais 2 elétrons lá, a camada teve que se expandir um pouco mais para comportar esses 2 elétrons novos. Então, resumindo, quando for cátion, o raio iônico é menor do que o raio atômico. Quando for ânion, o raio iônico do ânion é maior do que o raio atômico do seu elemento no estado fundamental. Tá? Belezinha? Beleza, né? Então, lembrando, cátion, raio iônico menor que o raio atômico. Ânion, raio iônico maior do que o raio atômico. Beleza? Então, já a energia de ionização, pessoal, é a energia necessária para remover um elétron de uma camada mais externa de um átomo. Isso ele tem que estar no estado gasoso, tá? Por que no estado gasoso? Lembra lá. Como é que estão as moléculas no estado sólido? Bem juntas, bem juntinhas. No estado líquido, elas começam a se separar, mas ainda estão juntas. No gasoso, pessoal, é cada um por si. Então, as moléculas, os átomos que estão nas moléculas, eles estão totalmente afastados e com uma pouca interação entre si. Com isso, a gente consegue medir exatamente naquele átomo, sem interferência externa, o quanto é de energia necessária para remover um elétron dele. Quando eu removo, ele se transforma em um cátion, certo? Então, como eu falei, depende de quão afastado o elétron está do núcleo e, consequentemente, da sua força de atração. Por que isso? Lembra lá do efeito de blindagem. Foi o que eu falei. Se eu tenho um átomo aqui, e eu tenho camadas, certo? E quanto mais perto do núcleo, maior a interação. Se esse elétron, se a camada, eu quero tirar um elétron daqui da camada mais externa, essa camada, esse elétron aqui, melhor dizendo, está sofrendo pouca interação com o núcleo, porque ele está distante e esses elétrons daqui estão blindando ele. Então, para eu tirar ele daqui, vou necessitar de pouca energia. Lembra lá, você tem várias moedas ao seu redor, tá? Várias moedas ao seu redor, várias mesmo. Você tem, olha ao seu redor aí, imagine daqui para o lugar mais distante que você consegue ver. Imagine que aí tem moedas. Se eu for lá e puxar uma moeda de você, você vai nem sentir. Porque tem moeda atrás de você, tem moeda na sua esquerda, tem moeda na frente de você, e você não é coruja para virar a cabeça a 270 graus e começar a ver tudo ao seu redor. Agora, se você tem apenas 2 moedas na sua mão e eu for arrancar de você, eu não vou fazer mais força? Vou. Porque você está vendo, está mais próximo de você. Você consegue ver, ela está do seu lado. Então você consegue botar força. Não, você não vai tirar, não. Já tô liso com 2 moedas. Você quer roubar outra minha? Não. Vai fazer força. Então, pessoal, quanto mais para baixo na tabela, tá? Quanto mais para baixo na tabela, pessoal, mais fácil é tirar um elétron desse átomo, consequentemente, menor
é a energia necessária para tirar isso. Agora, quanto mais para cima na tabela, é maior a energia de ionização. Por quê? Quanto mais para cima, pessoal, eu tenho o período 1, período 2. Vamos pegar um exemplo, período 1. O período 1 quer dizer que eu tenho apenas uma camada preenchida com elétron. Pessoal, esses elétrons que estão nessa camada aqui, que é a camada K, eles estão muito próximos do núcleo. Para eu arrancar esse elétron que está muito próximo desse núcleo, eu necessito fazer uma energia de ionização muito alta. Lembra, é moeda, a moeda está perto de você. Daqui que você arranca essa moeda dessa mão, que está perto de você, você vai necessitar de muita energia, muito esforço. Então, a ideia geral é essa. Energia de ionização. Quanto mais para cima da tabela periódica, mais para cima, mais energia é necessária para fazer essa ionização. Quanto mais para baixo, eu tenho mais camadas eletrônicas preenchidas, mais elétrons para fazer a blindagem desse último elétron aqui. Com isso, é mais fácil eu tirar esse elétron daqui. Se é mais fácil, eu gasto menos energia. Certo? Então, essa é a energia de ionização. Ela cresce, para não confundir, ela cresce de baixo para cima. Quanto mais para cima, maior a energia. E cresce também da esquerda para a direita. Certo? Beleza. E agora eu tenho afinidade eletrônica, ou eletronegatividade, que ela indica a tendência de um átomo a receber elétrons e formar ânions. Então, pessoal, à medida que eu vou andando para a direita aqui na tabela periódica, certo? Então, quanto mais para a direita aqui na tabela periódica, a tendência de um átomo a receber elétrons e formar ânions é grande, é maior, certo? Perdão, é maior. Então, os átomos também podem receber elétrons, tornando-se íons negativos, ou seja, ânions, certo? Ela vai de contramão, pessoal. Perceba que ela vai de contramão com um raio atômico, tá? Então, ó, quem são os elementos que possuem o maior raio atômico? São os elementos mais eletropositivos, certo? Quais são os elementos que possuem o menor raio atômico? São os elementos mais eletronegativos, beleza? Então, eletronegatividade é a tendência de um átomo a receber elétron. Se é a tendência do átomo a receber elétron, então ele vai formar ânions. Num raio atômico, a tendência de ter um raio atômico maior são dos elementos mais eletropositivos. O que são os elementos mais eletropositivos? São eles que têm a tendência maior a formar cátions. Guarde isso aí, isso vai servir para sempre aqui no ensino médio total. Certo? Então, aqui tem uma tabelinha que resume tudo. Beleza? Quanto mais para a esquerda e quanto mais para baixo, maior é o raio atômico. O raio atômico cresce. Afinidade eletrônica e energia de ionização crescem na mesma proporção. Até rimou. E características não metálicas estão mais para a direita e características metálicas estão mais para a esquerda. Então, você pode pensar o seguinte. Os metais têm a maior tendência a ter um raio atômico grande. Com isso, eles se tornam eletropositivos. Novamente, com isso, eles se tornam cátions. Já, elementos que têm características não metálicas possuem eletronegatividade, quase não sai, eletronegatividade alta, energia de ionização alta também, tá? Com isso, eles têm a tendência a receber elétrons e formar ânions. Beleza? Então, pessoal, por hoje foi só. Um abraço e um beijo. Tchau, tchau.